Olá pessoal, hoje a gente está no nosso programa 02 e a gente vai receber uma pessoa mega simpática, talentosa, uma arquiteta assim muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela numa mostra de decoração na Serra, que é a Alice Teske. Tudo bom, Alice? Tudo bem, Leandro. Obrigado por aceitar esse desafio de estar aqui conosco, né, no programa 2, assim, corajosa você. Eu que agradeço o convite. Quem é a Alice? Vamos falar um pouquinho da Alice, né? Eu sou arquiteta já desde 2018 e eu tenho meu próprio escritório desde 2018 também, né? Então eu me formei já logo criando meu próprio escritório, porque eu sempre soube que era isso que eu queria fazer, né? E aí desde então eu venho descobrindo algumas coisas que eu mais gosto, né, de fazer e transformando isso no meu próprio nicho, né, que agora tem sido o nicho de arquitetura comercial. Então eu venho fazendo alguns projetos de cafeterias, de restaurantes, de coisas desse gênero, né. Você gosta muito dessa parte de café? Gosto. Tanto é que na mostra de arquitetura eu resolvi optar pelo ambiente do café, justamente para reforçar essa minha marca, né? E eu gosto muito de trabalhar também com pedras, né? Eu descobri também essa paixão, as pedras naturais, que a partir da necessidade, né, de conhecer um pouco mais a respeito desse mundo, eu me apaixonei. A Alice esteve conosco agora, recentemente, na primeira mostra Rio Arquitetura Design Connection, que foi uma mostra que a gente conectou os fornecedores com os arquitetos. É um evento pioneiro na Serra, no qual eu quis criar esse link do arquiteto com o fornecedor, que é diferente de uma mostra de decoração. Então foi uma oportunidade para os arquitetos conhecerem novos materiais, conhecerem novos fornecedores, e a Alice participou. Ela foi convidada para palestrar, e é o motivo desse nosso encontro hoje, falar sobre pedras decorativas. Eu não imaginava, eu particularmente não imaginava como é amplo esse mundo das pedras. Então hoje a gente tem um programa dedicado a pedras brasileiras, as pedras, e a Alice vai nos contar um pouquinho das pedras. No meio tempo a gente vai passar umas imagens que ela nos mandou. Então vamos falar de pedras. As pedras decorativas, né, elas são um universo completamente diferente do que a maioria das pessoas deve imaginar, porque se você não conhece da onde que ela surgiu, como ela foi formada, você não conhece o valor que ela tem. Então, até meu intuito com a palestra foi justamente esse, de trazer um pouco mais sobre os bastidores, né, de como são formadas essas pedras através de processos geológicos mesmo, para poder fazer com que as pessoas comecem a gostar de usar, né, e também tirar toda o preconceito, né, toda essa parte que as pessoas criam, né, que não existe, que a pedra ela vai manchar. Você não pode usar mármore na cozinha, sendo que você pode sim usar mármore na cozinha. Depende muito da forma que você utiliza, né, e dos cuidados que você toma, e também da consciência que você tem de que se essa pedra vai realmente manchar, o que você tem que fazer para que ela não fique manchada, né? Então você tem que ter a noção de que eu quero essa beleza, essa história toda na minha casa, então para isso eu vou aceitar as imperfeições, né? Eu vou aceitar que a pedra é um material vivo, né? Ele foi formado há milhões de anos, né? na camada da Terra, e através desse desenvolvimento de milhões e milhões de anos a gente conseguiu ter ele aqui pronto para a gente utilizar nas nossas casas, nos nossos comércios, aonde a gente quiser. Tá, a gente tem algumas imagens aí de pedras. Eu vou passar algumas e vou parando, porque daí é uma oportunidade também de você falar um pouquinho. Essa imagem, por exemplo. Então, essa imagem eu peguei de um projeto meu mesmo,
que eu quis mostrar para a cliente que a gente poderia utilizar pedras naturais em vez de pedras sintéticas. Porque ela me veio falando, ela mora nos Estados Unidos, inclusive, e o apartamento dela é aqui, né? E ela falou, eu quero dessa vez utilizar uma superfície sintética toda branca. Aí eu falei, puxa vida, né? Justamente para mim que ela me pede isso. E aí eu pensei, agora vai ser meu desafio de falar com ela sobre as pedras naturais. Aí eu mostrei para ela, eu fiz a questão de mostrar esse antes e depois, né? A diferença estética entre uma e outra. E aí eu mostrei para ela, falei de todos os benefícios que tem um quartzito, por exemplo, que quartzito é um material que vem sido muito utilizado ultimamente, né? Porque as pessoas começaram a descobrir um pouco mais sobre os benefícios do quartzito, que é uma pedra mais resistente e por isso ela é um pouco mais cara. Ela não vai ter tanta facilidade de manchas e tantas imperfeições, né? Então você consegue ver claramente a diferença estética entre um ambiente sem vida e um ambiente que possui bastante vida, literalmente, né? E tem toda uma história. Esse quartzito ele foi formado no Brasil, então ainda tem todo o aspecto de que a valorização dos materiais brasileiros mesmo, né? Dos que foram formados aqui, extraídos aqui e deveriam ser utilizados aqui também e não só no exterior, né? Tá, a gente tem uma outra imagem também que mostra realmente como é que é, que processo é esse? É quando ele é esculpido não, ele é retirado, né? Ele é retirado, na verdade eles exploram, né, o campo e aí eles notam que existe essa presença desse material aqui no solo, né, e com isso eles vão fazer o beneficiamento, né, eles vão começar a retirar com fio diamantado, fazem esses cortes, tiram em blocos e depois ele vai passar pelo processo todo de beneficiamento mesmo, que vai polir, que vai dar os acabamentos finais, vai tratar certas imperfeições, né, que não são aceitas pelo mercado, embora tenham pessoas que gostem. Daquela coisa rústica, né? Da rusticidade, daquele aspecto mais cru, né, sem muita resina, sem muita... Né, e pelo tamanho do operário em cima, você tem uma noção do tamanho... Você vê a imensidão daquilo, é muito grande, né? É muito grande. E o nosso Brasil é um país riquíssimo nesse tipo de extração de rochas naturais. E a gente não tem ideia disso, né? A outra ali, do lado esquerdo ali da imagem, você vê que é um paredão, né? A escala, né? A escala humana perto da escala da pedreira, né? Bem interessante. A gente tem mais uma imagem aí que eu acho que é de uma marca, a Dolce & Gabbana, né? Nessa imagem eu quis mostrar, né, que a valorização das nossas rochas pelo mercado exterior. Muita gente nunca vai saber que essa pedra aí, que está no chão, que parece um tapete, ela foi extraída aqui no Brasil e está sendo utilizada lá nas lojas da Dolce & Gabbana no exterior, entendeu? Então as pessoas realmente daqui não conhecem e não valorizam tanto quanto deveriam. E é um piso forte, né? Piso... Ele é bem marcante. Né? Eu acho que na outra imagem a gente tem ela sendo no campo de produção. Essa é a pedreira dela. Meu Deus, que coisa monstruosa, né? A parte interessante da gente utilizar as pedras naturais é justamente que ela não se repete. Os padrões dela são sempre diferentes um do outro. Então tem uma... Esses veios, né? Os veios são diferentes. E o mais interessante, né, é que você... Cada corzinha desse veio remete a um mineral diferente, né? Então, esse mineral mais escuro, ele vai ser a biotita, que vai ser a mica. E aí essa mica tem uma dureza diferente do quartzo, que o quartzo ele é mais duro. Então, se você quer utilizar num lugar onde você não quer ter muito atrito, aliás, você vai ter muito atrito, você tem que pegar uma porção dessa chapa que tenha mais quartzo, né? E nas quinas, por exemplo, você, tendo esse conhecimento, você coloca as quinas onde tem quartzo. Então você sabe que essa parte não vai fissurar com tanta facilidade. Quais são os processos desde o bruto até a colocação do piso, por exemplo? Quais os passos? Você pega a matéria bruta ali e qual é o passo a passo até chegar ao piso instalado?
Então, na verdade, começa tudo na pedreira, né? Aí da pedreira eles fazem o beneficiamento dessas rochas nas fábricas, né? Nas marmorarias. E aí eles são vendidos, né? São vendidos para essas outras marmorarias em outros países, né? Outras cidades do Brasil, aonde for. E essas marmorarias já compram essas chapas. Elas são vendidas muitas vezes em blocos, aqueles blocos grandões, né? Certo. E aí essas empresas de beneficiamento, elas cortam em chapas e fazem no acabamento que você pediu, né? Polido, escovado, bruto, tem diversos acabamentos. Então ele já chega na marmoraria pronto para uso, e aí o arquiteto ele vai especificar, eu quero tal pedra em tal acabamento. Então o marmorista vende para esse cliente final. Só que aí ele faz os cortes, né, o que for necessário, e manda para casa do cliente para ser instalado, né? Bacana. Agora a gente vai entrar rapidinho nos comerciais e a gente já volta com a Alice Teske falando de pedras decorativas. Existe uma solução definitiva para a proteção do seu piso durante sua obra ou reforma, a Protege Piso. Um sistema altamente eficaz e de fácil instalação criado para a proteção de pisos com grande resistência a impacto e intempéries climáticas. A Protege Piso tem eficácia comprovada na prevenção de acidentes com o piso instalado, além de manter a obra organizada e limpa por ter um revolucionário sistema de sulcos que minimiza o acúmulo de resíduos durante a construção ou reforma. Protege Piso. Você não compra a proteção de piso, simplesmente aluga. Todo mundo quer saúde e beleza, com certeza que vai encontrar bem-estar pra toda a família. City Farma, variedade, City Farma, mais qualidade, City Farma, o melhor preço, City Farma é o lugar. A sua farmácia. Aqui tem de tudo, City Farma, venha logo pra ver. City Farma, mais saúde pra você. Que delícia Quentinhas! Uma empresa que trabalha com produtos de qualidade para oferecer uma refeição saborosa num preço justo. Pratos feitos com muito amor e carinho e aquele tempero especial com gostinho de quero mais, na facilidade de receber no conforto da sua casa. Ligue agora para 2235-2509 ou mande uma mensagem de WhatsApp para o número 99266-9138 e se delicie com a quentinha mais saborosa de Petrópolis. Continuando esse bate-papo aqui com a Alice, a gente tem mais algumas imagens para mostrar para vocês, que a Alice vai nos explicar. Botanic Wave, bonito nome, hein? É lindo, né? Bonito. Ele é uma rocha também, um quartzito, que foi extraído aqui no Brasil, né? Também muito valorizado lá no exterior. E ele tem até uma particularidade que, como ele é muito raro, né? Ele tem pouca incidência desse material na terra, né? No solo, no nosso solo, nas pedreiras de extração, que ele é na verdade uma junção entre dois materiais, né? Que é o Botanic Green, que já existia há 3 bilhões de anos, né? E com
esse outro material cristalo, que é um quartzito completamente cristalino, ele é todo branquinho, como vocês podem ver na imagem. E ele é uma brecha que foi realmente um material juntando com o outro, né? O verde, que já existia há mais 3 milhões de anos, se juntando com o cristalo. E aí você tem esses dois materiais incríveis numa chapa só. E nessa imagem eu até optei por colocar essa piscina para mostrar e justamente mostrar como ele surgiu, né? Ele surgiu no interior da Bahia. Isso há milhões de anos atrás havia um oceano ali, né? Então ele começou a ser formado através das águas oceânicas daquela época, de 3 milhões de anos atrás. E eu acho que a próxima imagem, inclusive, ainda é desse mesmo material, se eu não me engano, não é? E ele justamente voltou ali para a piscina para o seu uso, como se estivesse simbolizando que ele voltou para o seu uso onde ele foi formado, né? Debaixo d'água. Então, e mostra que esse material é um material que pode sim ser molhado, né? Ele não precisa ser protegido de água, no sentido de que não podemos usar ele na piscina. Claro, ele vai ter uma impermeabilização, né? Que é necessária para justamente não entrarem águas no material, na superfície, justamente para não entrar pela fissura e tudo mais. Aquilo é uma parede. É uma parede, e esse branco, ele é translúcido, né? Então a gente pode... Mas ele é poroso, né? Não é poroso, não é? Esse branco é quartzo puro, que é um material super duro, né? Tá. E ele atrás, ele está retroiluminado, justamente por ser muito translúcido, ele tem essa possibilidade da gente utilizar ele sendo iluminado por trás. Bacana. A próxima imagem, vamos ver... que todo mundo conhece, né? A pedra-sabão, né? A pedra-sabão todo mundo conhece como uma pedra que é utilizada para artesanato, para fabricar panelas e coisas do tipo, né? De cozinha e tudo mais. Só que ninguém imagina que a gente pode utilizar esse material na nossa casa também, ou qualquer outro ambiente que você quiser. Você pode colocar ele também em bancadas de cozinha, pode colocar em piscinas. Você pode colocar para revestir em fornos de churrasqueira, porque ele é um material super resistente ao calor. A pedra-sabão? Ele resiste ao calor. Ele é o único material que a gente pode colocar uma panela quente em cima que não vai ter risco de manchar ou fissurar. Bacana. A próxima imagem que a gente tem... tá. Essa pedra-sabão. O Cristo Redentor foi feito com pedra-sabão. Então, ele na verdade é uma estrutura de concreto, né? Uma estrutura como qualquer outro prédio por dentro. Tá. E ela foi revestida com esse mosaico, né? Essa pastilha de pedra-sabão. Aí na foto a gente consegue ver as pequenas... É você na foto? Sou eu na foto. Sério? Que é você Você já foi lá em cima? Já, eu fui no início desse ano. Caramba! Eu tive essa oportunidade única, né, de visitar. Sim, então sim. eu consegui ver toda a parte interna do Cristo, né? Realmente é todo de concreto. E lá por fora a gente consegue ver com mais detalhes, né? Todos esses mosaiquinhos de pedra-sabão. Inclusive uma curiosidade interessante é que tem o coração do Cristo fica na parte interna dele. E ele é a única parte interna que está revestida com pedra-sabão, com esse mosaico. Olha. E eles colocaram as iniciais, né, de cada trabalhador que ajudou a construir o Cristo. Bacana. Nesse coração. A próxima que a gente tem ainda, tem alguma imagem? Tem, olha, isso aí dá para falar bastante aí. Aqui eu coloquei alguns tipos de rocha que a gente tem aqui no Brasil, né, que são extraídas daqui. E tem tanto mármores quanto granitos, quanto também travertinos, né? Porque o travertino todo mundo acha, não, é só na Itália, só travertino italiano que a gente consegue ter, né? Só que na verdade a gente tem aqui o Bege Bahia, que é o travertino brasileiro, e ele não perde em nada em relação ao travertino lá da Itália, exatamente o mesmo material, né? Claro, só que com essas pequenas diferenças de localização, né? E tem os quartzitos também, né, que eu tinha comentado, Botanic Wave, Vitória Régia,
E tem os granitos, que são esses granitos exóticos, que eles fogem daquele padrão do granito que a gente conhece, né? Que todo mundo usa. O granito preto, São Gabriel, todo mundo está cansado de saber, conhecer. O granito branco, Siena, também todo mundo conhece e usa. Eu quero mostrar para as pessoas que a gente pode utilizar outros tipos de granito para fugir um pouco do óbvio. E que eles vão ser tão resistentes quanto o que a gente utiliza normalmente, né? Às vezes podem ser até mais resistentes do que esses que a gente utiliza. Então a gente estimula a criatividade. Até me deu uma curiosidade aqui, aquela bancada de Corian. A bancada de Corian é uma industrializada. É uma coisa industrializada. Ela é moldável, né? Então ela é moldada através do calor. E aí, por conta disso, através do calor, se você colocar uma panela quente em cima dela, ela vai começar a deformar, porque ela reage ao calor, né? Só que ao mesmo tempo, ela tem um ponto positivo. Se você arranhar ela, se você riscar ela, você tem como consertar, no sentido de que, botando calor, aplicando, lixando, que não vai ter nenhum problema, que ela volta ao normal. Só que é um material que ela não tem essa beleza, né? Das pedras naturais que a gente tem aqui, né? A gente tem mais imagem para mostrar? Tem, né? Mais do... Olha aqui. Da famosa Tiffany, né? Esse também é um outro exemplo das pedras naturais que foram nossas, né? Que foram utilizadas no exterior e por grifes também, né? Como a Tiffany. Sim. Essa pedra amazonita, ela foi utilizada como um marco dessa marca, né? É uma identidade visual da marca, dessa Tiffany. E muitas vezes uma coisa que é até por falta das pessoas daqui conhecerem a respeito, as indústrias não focam em vender para cá. Justamente por causa disso, porque ninguém vai comprar, então por que eles vão querer vender aqui, vende mais lá para fora. Então eles focam no mercado exterior, porque eles sabem que eles vão comprar e o preço vai estar sempre mais alto. Então o nosso material daqui é muito valorizado lá no exterior e a gente valoriza muito o material do exterior. Então é completamente desordenado isso. A outra imagem que a gente tem, eu acho que é falando... voltamos um pouquinho para o pedra sabão. As características da pedra sabão, né? Inclusive, a gente pode utilizar, né? Voltando à pedra sabão, a gente pode utilizar essa pedra sabão em piscinas, porque, principalmente em áreas frias, né? Em regiões frias, como Petrópolis, né? A gente consegue utilizar elas nas piscinas, que ela vai reter o calor do sol e vai liberando aos poucos, aquecendo a água. Então é maravilhoso para a gente poder utilizar aqui na nossa cidade. Bacana. Bom, voltando agora aqui, me diz uma coisa, esse espaço que você fez, dessa mostra de decoração, você usou pedras ali? Usei pedras naturais. Vamos falar um pouquinho desse espaço que você fez, qual foi a tua ideia, os materiais que você utilizou? Então, para começar, né, eu queria utilizar a minha própria identidade nesse ambiente, né? Então eu tenho uma identidade que eu uso bastante cores, né? E eu gosto de usar as pedras naturais. Então com isso eu resolvi, a primeira coisa que eu escolhi em tudo, né, foi quero ver se a marmoraria vai topar entrar comigo nessa, né? Então eu escolhi. Pode inclusive falar o nome da marmoraria, que é parceira nossa, foi né? a Top Mármore de Araras. E eles me ajudaram oferecendo o quartzito Venom. E esse quartzito, ele também é originário daqui, né, da Bahia. E eu utilizei ele em alguns pontos estratégicos, que foi o balcão, inclusive tinha um balcão de curva, né, que ele foi bem executado pela marmoraria. Tem também a parte dos nichos, onde eu expus os produtos. E também eu utilizei o mármore travertino Bege Bahia, que é justamente esse travertino nosso brasileiro anteriormente nas mesas. Então, cada pedacinho de mesa tinha um pedacinho do mármore Bege Bahia, que na verdade é o travertino, né? Eu me lembro até que quando eu fotografei para você, tinha a curva, né? Isso foi um desafio, não foi? Foi um desafio. Essa curva foi... Foi curva em tudo quanto é lugar. Foi no teto. Aliás, se eu não me engano, você comentou que você gosta de curva. Eu gosto muito
desse design orgânico, né? Então eu procurei trazer isso em maioria dos detalhes possíveis. Então tinha curva na marcenaria, tinha curva no gesso, tinha curva na pintura, tinha curva em tudo. Em tudo. Até na serralheria também tinha curva. Então todo mundo teve que fazer um pouquinho de curva na hora de executar. Até eu participei. Não, maravilha. Vamos dar um intervalozinho rápido aqui e a gente volta já com esse papo super bacana com a Alice Teske de Pedras Decorativas. Quando o governo trabalha, a segurança está presente todo dia. Presente quando você sai de manhã. Presente quando leva seu filho ao colégio. E cada vez mais presente. O Segurança Presente é o maior programa de polícia de proximidade do país. E o governo do estado segue trabalhando e investindo em tecnologia para melhorar nossa segurança. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Acabou a quinzena maluca, o retorno. Mas não chora não, chegou a 6ª edição dos descontos da primavera. Bora, quanto mais primaveras você tiver, mais descontos você ganha. É isso mesmo, quanto mais idade, mais desconto. E tem mais, cliente APESP ganha desconto de à vista e paga em 10 vezes. Estamos esperando por você na estrada União e Indústria 1395, pertinho da Ponte Branca. Convida a vovó e o vovô para dar uma voltinha e vem pra cá. Afinal, pensou em móveis? Pensou em Samóveis. Desde 1972, mobiliando seu lar. O Pantanal enfrenta a pior seca em 70 anos e a grave risco de o fogo se espalhar. O governo federal trabalha em parceria com estados e municípios para conter e evitar os incêndios. O uso do fogo está proibido e é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão. Quase todos os incêndios têm causa humana e os responsáveis serão punidos. Denuncie. Vamos combater este crime. Não use fogo. Governo Federal. Você já baixou o e-título? Ainda não? Então fica aqui que eu vou te contar 5 motivos para você baixar o seu e-título. Motivo número 1, ele é o seu título eleitor digital. Motivo número 2, você pode conferir nele a sua sessão eleitoral. Motivo número 3, a acessibilidade é a vez sempre. O app é todo em tom de azul. Assim fica muito melhor para pessoas com baixa visão ou daltônicas. Motivo número 4, lá você pode pegar as certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais e também emitir e pagar multas. Motivo número 5, lá você pode se inscrever para mesária ou mesário voluntário. E tudo isso na palma da sua mão e de graça. Então corre para baixar. Falta muito pouco para a hora da votação. E aí, tá pronto? Continuando aqui o nosso bate-papo com a Alice. Alice, vamos falar um pouquinho de obras, das suas obras. Você consegue convencer o teu cliente a usar as pedras? Como é que o cliente aceita as tuas sugestões de pedra? Já teve algum cliente que te disse, Alice, vamos botar tudo pedra? Já teve alguma coisa assim? Como é que são os teus projetos? Eu consigo convencer eles no sentido que, assim, a maioria dos clientes não quer dizer que eu vou utilizar pedras, que eu vou só utilizar pedras caríssimas, né? Então a gente tem pedra de tudo quanto é orçamento possível. E geralmente projeto comercial, que são esses projetos que precisam ser realizados muito rapidamente, eles procuram a gente para ajudar na contenção de gastos, né? Para a gente não gastar tanto em ambientes que são alugados, provavelmente. Então, eles não querem investir tanto. Então, eu dou soluções para eles com essas pedras um pouco mais baratas
E a gente procura colocar pedras que sejam diferentes, né? Mas que não precisam ser utilizadas as pedras que não são naturais, né? E vão cobrar caríssimo por essas pedras não naturais, né? Que são sintéticas. E a gente valoriza as pedras que existem já naturais, que são daqui do Brasil e tudo mais. Então, quando eu apresento, né, essa mesma cliente que eu mostrei foto aqui do antes e depois, né, eu mostrei para ela, eu fiz questão de apresentar ela como se eu estivesse dando uma aula para ela a respeito das pedras, e eles ficaram assim fascinados. Eu falei, nossa, imagina tomar café na pedra que foi formada há milhões de anos atrás, eu poder contar para a pessoa que está ali tomando café comigo que na minha casa tem essa peça única, né? E realmente é uma peça única, você não vai ter nenhuma peça igualzinha a sua em outro lugar do planeta, não, vai ser só Pode ter 3 obras com o mesmo produto. Eles vão ser diferentes. Vão ser diferentes, né? É que nem a própria madeira, que tem os veios também na madeira, né? Exato. Isso é muito bacana. E como é que é construir, trabalhar com arquitetura na Serra? A Serra tem as suas particularidades, né? O declive, a gente tem muito montanha, né? Como é que é o teu trabalho de arquitetura, assim, nessa... Ou você faz mais parte de interiores? Como é que são os seus projetos? Quando demanda uma obra que seja construção do zero, né? A gente tem sempre que caminhar de mãos dadas com os profissionais da engenharia civil, né? Então a gente eu incentivo muito o cliente a procurar o engenheiro civil, fazer análise do solo, né? Fazer toda essa parte pra gente poder saber se é possível fazer a construção naquele espaço, como vai ser a fundação. Eu tenho a obrigação de orientar o cliente que ele precisa fazer as coisas mais certas possíveis, né, para reduzir as chances de ter algum problema, algum tipo de problema estrutural, justamente ocasionado por problemas de solo, né, que o solo às vezes é muito mole, né, então ele não vai aguentar a casa e tudo mais. Então, mas ultimamente eu tenho feito muitos projetos comerciais que se resumem mais à parte interna, né? Então a gente faz uma reforma rápida e procura trazer a identidade dessa marca, né, para a arquitetura. Cada arquiteto ele tem as suas características, né? Eu conheço um arquiteto que adora azul, então todo projeto dele tem alguma pegada do azul. Tem o mais provençal, o arquiteto que gosta de uma coisa mais... Qual é o estilo da Alice? Eu considero o meu estilo bem colorido, assim, né? Eu gosto bastante de cores, eu acho que todo mundo que vê o meu trabalho percebe que sempre vai ter algo colorido. Lógico que a gente respeita a decisão do cliente, né? Se o cliente chega pra mim e fala, eu quero tudo branco, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que fazer tudo branco. O máximo que eu posso fazer é conversar com ele, ver se a gente consegue colocar um pinguinho de cor ali, um pinguinho de cor daqui, um material diferente, para dar uma diferenciada. Mas eu fico muito feliz quando eu pego algum projeto que eu tenho uma liberdade criativa e eu consigo trazer minhas cores, os materiais, as pedras todas para se sobressaírem no ambiente. Lógico que com muita harmonia, né? Não é sair tacando cor, tudo quanto é de qualquer jeito. Então, até na mostra, né, que eu participei do café, a gente utilizou algumas cores, né? Usamos o terracota, usamos o verde, um rosado também. Então, eu gosto muito dessas cores específicas que remetem à natureza, né? Eu gosto muito de paisagismo, da parte das plantas, natural. Então, tudo vai congregando para uma coisa só, né? A natureza. Você já teve algum pedido inusitado, assim? Algum cliente seu pediu uma coisa diferente? Olha, muito diferente, assim, não. Mas normalmente as pessoas têm muito medo de usar cores, né? As pessoas acham que vai enjoar, né? Ah, não vou aguentar ficar olhando para essa cor por muito tempo. Mas ultimamente eu fiz uma loja de roupas, que é uma loja de roupas de ginástica, né? E a cliente me pediu como fazer parte da identidade visual da marca dela,
fazer tudo colorido. Então, só que, claro, usando a cor da identidade visual dela. Então, eu brinquei ali sem medo de ser feliz, né? Fui colocando um monte de cor para tudo quanto é lado. E agora já está em etapas de obra. Então, a gente fugiu muito do que normalmente as pessoas pedem, né? Que é tudo branquinho, tudo muito clean. Então, a gente colocou bastante cor, bastante personalidade, né? E eu gosto muito de trabalhar com personalidade, eu gosto de transmitir mesmo a identidade de cada pessoa, de cada marca nos projetos. Então, se a sua identidade for bastante colorida, eu vou adorar trabalhar com ela. Assim como a identidade da pessoa que for um pouco mais sóbria, a gente sempre arranja uma maneira de solucionar tudo. E dificuldade, você já teve algum perrengue, assim? A gente estava até no programa anterior com os meninos da Protege Piso, comentando os perrengues, eles contaram umas histórias engraçadas. Você já teve perrengue em obra? Perrengue em obra a gente tem, assim, corriqueiro, né? É uma coisa que costuma acontecer, um pedreiro que não foi e você precisava dele naquele dia e você tem que esperar, não vai ter jeito. Tem aqueles perrengues que envolvem legalização, né? Da prefeitura, que acaba demorando mais do que a gente esperava, né? Mais do que a gente gostaria, né? Então, esse tipo de coisa acontece, infelizmente, com uma frequência. Ou então, às vezes, um cliente me pede para alterar alguma coisa depois que ele aprovou tudo. Então, a gente tem que mudar tudo do zero. Então, acho que todo mundo... Aqui na Serra, aqui em Petrópolis, você tem muito essa questão do patrimônio histórico, né? Tem. Você já fez alguma obra que era uma coisa tombada, assim, ou ainda não? Então, eu já precisei entrar no IFAM e no INEPAC para regularizar uma obra que, olha só, né, como é que são as coisas. Foi da boca melada e a gente precisou regularizar a fachada. Eu já fiz o projeto sabendo, né, que o entorno já era tombado, então a gente foi nos órgãos públicos, né, no IFAM, no INEPAC, para ter essa autorização, né? Autorização de que a gente não mexeu em nada da fachada, porque na parte interna não tem problema mexer. O problema é você mexer na fachada e alterar a fachada. Então, nesse caso, foi super tranquilo de resolver, porque eles não tinham o que se opor, né? Então, foi algo que a gente teve que prestar mais atenção nesse sentido. E para o futuro, quais os seus planos aí? O que tem de obra acontecendo aí? Como é que tá? Eu sei que geralmente muita gente fica ansioso para ter obra, acabar suas obras no final do ano para passar o ano com a obra pronta, né? Sim. Tem muita gente que gostaria de ter a sua obra já pronta no final do ano, né? Mas quanto antes essas pessoas entrarem em contato é melhor, porque projeto já é uma coisa que não é um pouco mais demorada, né? Até todo mundo decidir todos os detalhes, né? Demora um pouquinho. E para fazer a execução da obra demora mais ainda, dependendo ainda do tamanho dessa obra, né? Do porte dessa obra. Se for uma construção do zero, aí tem que ter uma antecedência muito boa. Então tá bom, a gente vai agora mais um intervalo aqui. E depois a gente vai encerrar com a Alice Teske aqui o nosso bate-papo. Posto Certo, onde as opções são tão variadas quanto nossas horas de funcionamento.
Abasteça seu veículo a qualquer momento e escolha entre uma ampla seleção de bebidas para acompanhar sua jornada. Do combustível ao refrigerante, estamos aqui 24 horas para atender a todas as suas necessidades. Posto Certo, onde conveniência e variedade se encontram a qualquer hora do dia ou da noite. Venha nos conhecer. Avenida Barão do Rio Branco, 3326. WhatsApp 24992484403. Posto Certo. Na Absoluta Rent a Car, realizamos seus trajetos com excelência e conforto. Alugue conosco e experimente a liberdade de dirigir o carro dos seus sonhos, com uma frota moderna e atendimento personalizado. Garantimos uma jornada inesquecível. Absoluta Rent a Car, a escolha perfeita para sua próxima aventura sobre rodas. Reservas disponíveis agora. Venha nos conhecer. Avenida Barão do Rio Branco, 3388. WhatsApp 24993325681. Absoluta Rent a Car. Quando você abre uma Império, a perfeição acontece. Porque Império tem ingredientes importados e cuidadosamente selecionados. Uma receita especial que segue a lei da pureza da cerveja. E um sabor que é um espetáculo em qualquer lugar. No bar, na praia, em casa, no churrasco e com os amigos. Afinal, se tem Império, tá perfeito. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação. Respeito à natureza, isso não pode faltar. Uma simples chama pode uma cidade parar. O fogo quando queima mata, se espalha sem parar, consumindo nossas belezas e deixando poluição no ar. Se a rede elétrica atinge, mais problemas vai causar, deixando nossa gente sem luz pra viver e pra trabalhar. Chega de queimadas, não dá mais pra aceitar. Esse erro é um crime, você deve denunciar. Chega de queimadas, não dá mais pra aceitar. Esse erro é um crime, você deve denunciar. Provocar queimada é crime e a vítima pode ser você. Denuncie na ouvidoria do Ministério Público ou na Promotoria de Justiça da sua cidade. Uma campanha ENGIE. Existe uma solução definitiva para a proteção do seu piso durante sua obra ou reforma, a Protege Piso. Um sistema altamente eficaz e de fácil instalação criado para a proteção de pisos com grande resistência a impacto e intempéries climáticas. A Protege Piso tem eficácia comprovada na prevenção de acidentes com o piso instalado, além de manter a obra organizada e limpa por ter um revolucionário sistema de sulcos que minimiza o acúmulo de resíduos durante a construção ou reforma. Protege Piso. Você não compra a proteção de piso, simplesmente aluga. 99248-4403. Posto Certo. Ativa Sublimação e Personalizados. Produtos e presentes de qualidade que vão estar presentes no dia a dia. Todos personalizados através das técnicas de sublimação com exclusividade para a sua empresa, para você e para presentear alguém especial e quem você ama. Canecas, azulejos, squeeze, camisas, mochila, toalha, boné, chinelo, mousepad, quebra-cabeça, almofada e muito mais. Nossos projetos podem ser criados especialmente do seu jeito. Podemos incluir fotos, desenhos, personagens, QR Code e até link de música. Use sua criatividade para dar vida ao seu presente. Entre em contato através do nosso WhatsApp DDD 24 992 13 31 90 ou através do nosso Instagram @ativassublimação. Voltamos aqui ao bate-papo com a Alice. Alice, eu me lembro que na palestra lá do nosso evento em setembro, você contou uma história de um vulcão, de um quartzo. Não tem uma história assim? Tem a história que conta a respeito da origem do quartzito bronzite,
que ele se originou coincidentemente, né, no mesmo período que o oxigênio estava sendo formado, começou a se notar a existência do oxigênio no planeta Terra. Então isso tem 2 bilhões de anos atrás, né? E através de vulcões submarinos que existiam onde era mar, que hoje é a Bahia, né? Onde hoje é a Bahia, nosso país. Então, o vulcão ele fazia as erupções submarinas, né? E ao mesmo tempo ia tendo reações de ferro com oxigênio e foi formando todo aquele sedimento assim, no fundo do mar, né? Com acúmulos de ferro, com acúmulos de oxigênio e também da argila do mar, né? Que no caso é a terra que existia. E tudo aquilo foi compactando, foi passando por metamorfismo. E com isso, hoje em dia, esse material que a gente chama de bronzite, que é o quartzito bronzite, ele chegou até hoje, né, até a nossa superfície, cheio de partículas de ferro, né, de minerais ferrosos. Isso faz com que ele seja numa cor mais amadeirada, parecendo... Você olha para o material, você não sabe se ele é uma madeira, se ele é pedra ou se ele é um ferro, se ele é um aço cortem, que é um aço enferrujado, né? O Brasil ele é um grande produtor de pedras, como Sim. você falou, mas se a gente pegar o mapa do Brasil, quais as regiões onde tem a maior concentração ou a maior variedade de pedras? Tem muita concentração de pedras na Bahia, naquela região da Bahia, no Espírito Santo, em Minas Gerais. Tem algumas partes do Nordeste, do Norte também, até no Paraná. Inclusive tem mármores sendo extraídos no Paraná que são bastante valorizados. Eles têm pedaços assim de minerais lindos, assim, dourados, que parece ouro. Você olha, tanto é que o nome é máquia ouro. São vários tipos de materiais muito interessantes que a gente tem aqui, que são muito valorizados. Tem o mármore branco do Paraná. Tem várias mineradoras que são lá do Paraná, tem a Michelangelo também. Uhum. Então, é muito vasta essa... Mas é mais na parte do Nordeste, a parte lá... Do centro também, né? Tá. E embaixo, aqui no Sul, né? No Paraná também. Porque a África também tem muita... Não tem essas pedras na África? Porque, na realidade, antes na criação do mundo, né? Era tudo unido, era uma coisa só, sim, né? Sim, milhões de anos. E a África ela era colada com o Brasil naquela parte toda de cima, né? Sim. Então é natural que a gente tenha umas rochas semelhantes, porque era uma coisa só. Sim, né? Exatamente. Na Turquia, por exemplo, existe muito travertino também, que os travertinos eles têm regiões lá que tem o turismo também voltado para isso, porque as pessoas vão visitar os locais onde hoje estão começando a ser formados os travertinos que vão ser vistos daqui a milhões de anos atrás, por causa dos sedimentos, porque o travertino ele é uma rocha muito composta por sedimentos e de água, né? Então tem áreas de cachoeiras, assim, né? De termas, que toda essa parte de água que vai escorrendo e vai pingando na pedra, vai virando aquele carbonato de cálcio que vai gerando aquela pedra, isso depois de milhões e milhões de anos. Então, existem muitos travertinos naquela região por causa disso, assim também como tem na Europa, né? Então, é bem interessante. Aqui no Brasil tem alguma coisa no Espírito Santo, né? Que é sempre esses eventos Espírito Santo é pedras, riquíssimo, né? Em pedras naturais, né? Tanto é que os eventos sobre pedras, né? As feiras acontecem lá. Tem muitas empresas que são focadas nesse segmento por lá também. Tem a Cachoeiro, Stone Fair, né? Tem a... Eu esqueci o nome da outra agora, mas tem vários tipos de empresas e beneficiamentos, né? De pedras. Agora, na região aqui da Serra, a gente não tem nenhuma pedra. Não, infelizmente não. Infelizmente não, né? Seria fantástico, até porque como a região é muito montanhosa, será que um dia ainda vão descobrir pedras aí, né? Cavando, fazendo a fundação, porque seria bacana, né?
E os seus planos, assim, você tem obras em andamento. Sim. Vamos falar um pouquinho dessas obras que estão em andamento. Então, eu pretendo continuar pegando cada vez mais projetos de comerciais, né? De projetos... Você gosta mais comercial? Da parte de gastronomia, que é o meu foco. Não que eu não faça outros tipos de comercial, né? Mas eu gosto muito dessa parte de comércio. Então, eu já fiz, inclusive, algumas cafeterias e alguns restaurantes. Se quiser, pode aqui, citar. Né? Pode falar os nomes, assim. Então, eu já fiz o projeto da Amora Cake, os dois projetos que tem no Pátio Petrópolis. Tem no Pátio Petrópolis e tem no Bingen também. Fiz também a Dom Rodrigo, que também aqui é perto do shopping, que é de especialidades portuguesas. Fiz também a Três Marias Cafeteria, que é uma cafeteria que tem na Alencar Lima, na 16 de março. Fiz também o Diego Barcelos, né, que é o Barcelos Boulangerie e Patisserie, lá em Itaipava, que também é muito bom. Mas é uma gastronomia... Gastronomia francesa. A Sucré Patisserie também, que também é nessa mesmo estilo de culinária francesa, né. Fiz reforma do Clube do Filé, lá também em Itaipava. Então, porque projeto de restaurante, projeto de cafeteria é uma coisa muito específica, né? É muito específico. Porque você tem toda aquela parte da cozinha. Sim, demanda Vamos falar um pouquinho dessa parte aí. Técnica, né? Que é diferente de um projeto residencial. Exato. E é interessante porque tudo acontece muito rápido, né? Como qualquer projeto comercial, a gente precisa executar esse projeto o mais rápido possível para não ter muitos gastos, né, com aluguéis, com a loja fechada. Então, eu gosto muito desse tipo de projeto também, porque eu gosto muito de estudar sobre marketing. Então, eu gosto de abranger os meus conhecimentos sobre marketing e branding nos projetos de arquitetura. Então, eu valorizo muito mostrar a identidade do cliente através do meu projeto. Então, eu gosto de fazer muito esse tipo de projeto que eu consigo realmente mergulhar na identidade visual da pessoa, da marca, e até às vezes sugerir novas possibilidades, né? Novas soluções. Novas soluções. Inclusive um slogan que a Amora tem usado muito, que é um bolo, uma pausa, um café. Eu que sugeri para eles e coloquei no projeto, e hoje em dia eles usam isso como slogan mesmo. Alice, queria te agradecer. Eu acho que o programa ficou bacana demais, não só pela parte da arquitetura, mas trazer o conhecimento das pedras para as pessoas que nos assistem, trazer essa oportunidade. Quem não foi assistir a palestra da Alice, ano que vem tem mais. Te agradecer aqui por estar aqui conosco. Tá? Muito obrigada. E queria dar mais um recadinho para vocês que estão nos assistindo. 15, 16 e 17 de novembro, Rio Arquitetura e Design. O primeiro evento aqui na Serra focado no design de produto. Lá no Bosque do Duné, onde normalmente a gente faz os eventos. Então, anotem na agenda, feriado do dia 15 de novembro, vamos lá visitar o design autoral, o design brasileiro. A gente se vê no próximo programa.